Só pra não levantar e voltar direto pro negócio do... Muita emoção, meu Deus. Muita emoção. Vai nas Você apoia. Segura aí você pra sua casa. Por favor, não é possível entrar com a noiva? Vai pra lá, irmão Laumar, rapaz. Vai dar água, deu meio, né? Rapaz, deu água pra passar mal, foi? Rapaz. Eita glória! Agora segue-se o juízo, né? Meus queridos irmãos, amigos e familiares, nessa oportunidade nós queremos saudar a todos com uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Queremos saudar também bem-vindos ao casal de umbetes contraentes, Luana Santos de Jesus e o Emerson Santos da Hora. Casal que nesse momento comparece perante a Igreja do Senhor, perante mim, pastor Genildo Souza Santos, para a celebração de casamento, casamento civil com efeito religioso. Nesse momento nós vamos fazer uma oração, depois da oração faremos também a leitura do texto bíblico, Salmo de número 127, e daremos início à celebração do casamento. Vamos orar. Querido Deus, amado Jesus, Obrigado, Jesus. queremos nesse instante, com esta igreja, com familiares, testemunhas aqui presentes, nós queremos, Senhor Jesus, abençoar a este casal, Luana, o Anderson. Nós te pedimos que tome-os em tuas mãos, que os abençoe. Nós te pedimos que nesta oportunidade tu possa também nos ajudar neste ato de casamento, nesta celebração de casamento. Nós te pedimos que dê graça, que nos dê também inspiração também aos nubes, aos presentes, para este ato que nós faremos em tua presença. Por essas coisas nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pés, a leitura do Salmo 127 nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Versículo 13. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu garoto. Como flechas na mão do homem valente, assim os filhos na mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos. Por desejar todos os presentes, nós agradecemos a todos os presentes aqui nessa oportunidade. Queremos tributar a Deus a gratidão por esse momento de celebração de casamento, que comparece Luana, comparece o Anderson, que convidou a todos vocês, amigos, família, padrinhos também aqui presentes, para que pudessem testemunhar
que pudessem confirmar esse desejo de casamento. Casamento não é uma instituição humana, mas é uma instituição divina. É o próprio Deus quem o determinou, quem o formou, quem o forjou, quem o preparou para o homem. Eu gostaria hoje de falar em poucas palavras, não vou me estender com o tempo, para não cansar o público. Acredito que farei uma pequena reflexão, coisa de 15, 20, passagem de 20 minutos, pouca coisa, mas eu preciso falar nessa noite acerca de 5 leis para um casamento de sucesso ou para um casamento bem sucedido. A Bíblia vai nortear a gente nessa oportunidade sobre essas leis. Eu estou usando a palavra leis, poderia usar uma outra expressão como princípios para um casamento bem sucedido, mas eu prefiro usar leis, porque são princípios ou são leis determinadas pelo próprio Deus para o homem. A primeira lei que eu gostaria de trazer aqui sobre os contraentes, que são os principais a gente falar aqui nessa oportunidade, é que o casamento ele quebra o silêncio, o casamento ele quebra o isolamento, o casamento ele quebra a solidão. Então, isto é uma ordem divina. A Bíblia vai ter um texto conhecido de todos nós, Gênesis capítulo 2, versículo 18, a Bíblia vai dizer: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. Isso é a Bíblia que diz. Então o que a gente vê nesse texto aqui? Deus primeiro criou um Adão, Deus criou um homem, Deus formou um homem, e esse homem passou um período só, convivendo só. Adão não nasce com pais, Adão não nasce com irmãos, Adão não tem infância, ele não é menino, mas ele já vem como homem. E tem um porém para Adão: não há uma adjutora, não há alguém que lhe seja idônea. Então há uma ordem de Deus para Adão. Deus percebeu a necessidade de Adão, dizendo: não é bom que o homem esteja só. Então, Anderson, isso é interessante porque vai apontar para o homem. Existem necessidades afetivas do homem e da mulher que o casamento preenche. Existem necessidades do corpo, necessidades do coração, dos sentimentos que o casamento vai preencher. Existe um ambiente familiar, a casa do pai, a casa da mãe, mas existe um tempo determinado para esse ambiente para que se torne confortável para o homem, para a mulher. Haverá um tempo de maturidade, de crescimento, que aquele ambiente da casa do pai e da mãe já não mais preencherá as necessidades afetivas de um homem e de uma mulher. Por isso Deus vê essa necessidade e Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Então, um princípio, uma lei para o casamento é quebrar a solidão do homem e da mulher e fazer com que eles possam estar vivendo em comunhão, em harmonia. Uma outra lei que a gente pode trazer aqui nessa oportunidade também é a lei do casamento como uma ordem de uma unidade conjugal que atende à necessidade de um ambiente familiar. Então Deus ordenou uma separação de pai e mãe. Há uma ordem para isso. Isso não é um erro. E aí a gente vai ter Gênesis
capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz: portanto deixará o homem ao seu pai e à sua mãe e apegar-se à sua mulher. Então isso é interessante também, porque isso é ordem divina. O homem deixa pai e mãe e apega-se à sua mulher. E aí a gente precisa separar aqui, o Emerson e o Ana. Existe um amor entre filhos e pais, isso ninguém tira. Amor entre filhos e pais, o amor filial, isso ninguém tira. Mas existe o amor entre homem e mulher. O amor é de uma paixão, de um sentimento, um amor que afogueia o corpo, o amor que mexe com o sentimento, com a estrutura. E aí a gente precisa incomodar um pouquinho esse casal para dizer: a gente já percebia que isso já existia com a convivência de vocês. Eu tive a oportunidade de conviver com eles enquanto eles estiveram aqui sob o cuidado de família, da igreja, se conhecendo, namorando, que é esse período de crescimento, de maturidade para um casal. Então eles atingiram esse ambiente para a construção do amor entre eles, do amor entre eles, e deste amor entre o homem e a mulher se forja o ambiente familiar, o ambiente de um casal para a celebração de um casamento. Mas eu gostaria também de falar sobre uma terceira lei para o casamento, uma ordem divina também, que é sobre multiplicar, sujeitar e dominar. Gênesis capítulo 1, versículo 28, ainda um texto bem conhecido, a Bíblia vai dizer assim: então Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Encerro aqui. Esse é um texto de Gênesis. Então assim, no ambiente familiar, Deus dá uma ordem de multiplicar. Num ambiente familiar há uma ordem de multiplicar. Isso aqui a gente precisa entender e separar o seguinte: não é uma ordem para o ambiente empresarial, comercial, mas é uma ordem para o ambiente de família. Toda família tem uma ordem de crescer, de deixar a família em uma condição de conforto, tranquilidade e segurança. Por isso a Bíblia diz: crescer, multiplicai. A Bíblia chega a usar essa linguagem: enchei a terra. E aí as pessoas dizem: não, é uma ordem para ter filhos? Também é uma ordem para ter filhos, mas é uma ordem de crescimento, de relacionamento, de convivência, de aquisições, de feitos, de realizações. Então, o ambiente familiar fortalece. E aí, quando a gente está na convivência dos pais, parece que a gente constrói e edifica na convivência dos pais. Mas agora eles precisarão edificar para um para o outro, crescer um para o outro, fazer um para o outro, realizar um para o outro. E aí a gente vai entender que numa unidade familiar, algumas coisas que não são interessantes. Pode ter casais que usam separação de bens, mas não é interessante. Pode ter casais que tenha algum dinheiro, diga: é o meu dinheiro, mas isso na linguagem bíblica não é interessante. Um casal precisa ter uma harmonia e uma comunhão com tudo que tem, todos os bens que tem. Um homem não tem os seus bens que lhe pertencem, pertence à sua família. O homem não tem uma casa que lhe pertence, pertence à sua família. O homem não tem uma reserva financeira que lhe pertence, pertence à sua família. Porque todos aqueles proventos que ele adquiriu, que ele fez, é Deus dando um lastro, uma proteção para ele cuidar da sua família. Então, portanto, esse princípio eu entendo também necessário para o bem-estar do casamento.
Uma outra questão que eu gostaria de falar ainda sobre uma quarta lei para o casamento de sucesso construindo e edificando sobre uma herança chamada filhos. A gente precisa falar de casamento, nós precisamos falar sobre filhos. Por que a gente precisa falar sobre filhos? Porque o casamento, no início, um casal, um homem ou uma mulher, parece agradável, parece bom. Quando passa o tempo, os dois, a vida somente de um casal começa a ficar monótona, cansativa, incômoda, aí vem a necessidade dos filhos. E aí o texto que a gente apresentou para os irmãos aqui, a gente escolheu um versículo que vai chamar a nossa atenção, Salmo 137, e o versículo 3, a Bíblia vai dizer: eis que os filhos são herança do Senhor. Então o que Deus está dizendo? Os bens são aquisições do homem, casas são aquisições do homem, fazendas são aquisições do homem, patrimônios são aquisições do homem, riquezas são aquisições do homem, mas os filhos são herança do Senhor. E aí nós precisamos entender uma unidade familiar como quem são marido, são mulher, mas marido e mulher também precisam ser pais. A mulher também precisa ser mãe. Essa necessidade para o homem ser pai, para a mulher ser mãe, isso é uma ordem divina, isso é um princípio divino, isso é uma lei divina. E aí vem uma questão que é muito interessante: somente a unidade familiar composta por um casamento de um homem e de uma mulher tem essa possibilidade de gerar vida, gerar frutos de acordo com o que Deus ordenou. Então, um outro modelo de união, não posso usar a palavra casamento, um outro modelo de convivência ou de relacionamento não gera filhos, não gera herança, mas o homem e a mulher casado no Senhor tem uma ordem divina de gerar, procriar, isso no tempo e na quantidade que eles entenderem e desejar. Isso é uma maturidade para o casal. A gente, antigamente, os casais tinham mais filhos, né? Casal, acho que a família vai diminuindo. Uma época que famílias tinham. Minha mãe teve, foram 6 filhos. São 6 filhos, né? Deus já levou minha mãe, mas são 6 filhos. Mas tinha família que tinha 8, tinha 10, tinha 12. Mas a família vem diminuindo, alguém vem tendo 4, 5, alguém vai tendo 2, outras pessoas às vezes tem um filho só, fica acanhado, não tem mais filhos. Mas a gente precisa dizer, nesse ambiente aqui de casamento, que filhos são herança do Senhor, são bênção e são necessários para o casamento. Por último, eu quero falar ainda a esse casal sobre uma outra lei para o casamento. Existe uma lei para o casamento também que eu preciso colocar aqui, que o casamento ele precisa ter amor e sujeição. Amor e sujeição. Eu gosto de usar essa expressão amor e sujeição baseado em 2 textos bíblicos que diz o seguinte: para o homem, Efésios 5, 25, a Bíblia vai dizer assim: vós, maridos, amai a vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Então, o marido precisa entender uma coisa sobre a sua mulher. A sua mulher não é uma estranha. A sua mulher não é uma desconhecida. A sua mulher, a Bíblia diz, serão ambos uma só carne. Quando a gente tem uma situação de consanguínea ou uma situação biológica, por exemplo, quem aqui tem irmãos? A maioria tem. Quem aqui tem tio? A maioria tem. Quem tem pais? Existe uma situação biológica
Você pode ter o sangue, do mesmo sangue, você pode ter uma situação biológica, ter uma herança biológica de outro, mas essa condição de ser uma só carne, somente um homem. Adultério, homossexualismo, lesbianismo, a Bíblia diz: Deus os julgará. Mas o leito do casamento é honroso, não é vergonhoso, é orgulhoso. Pais ficam felizes, família fica feliz, igreja fica feliz, porque quem casa constrói esse ambiente sólido, fortalecido, e que Deus ordena que esse ambiente seja um ambiente de realização para o homem e para a mulher. Assim, eu quero trazer apenas esses conselhos, não vou me alongar, mas dizer para o Emerson que ele fez uma escolha acertada, e dizer para a Luana também, ao escolher o Emerson, essa escolha é direito de vocês. E eu queria nesse instante convidar a irmã Adriana, minha esposa, para que ela pudesse vir aqui fazer a leitura do termo de casamento. Nós iremos fazer o procedimento depois da assinatura, e depois a gente vai fazer com eles também os e a prova de alianças. Boa noite a todos, paz do Senhor. Termo de casamento religioso com efeito civil. Certifico que foi realizado o casamento religioso dos cônjuges abaixo designados após o preenchimento das exigências canônicas de acordo com o artigo 1525 do Código Civil Brasileiro. Aos 15 do mês de agosto de 2024, às 19 horas, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e convidados desta cidade, reunindo-se em Igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizada em Rua Sergipe, Bolívia, Valença, Bahia, perante mim, pastor Genino Souza Santos, após a publicação dos proclames, conforme certidão de habilitação e casamento civil, expedida pelo cartório de registro civil de pessoas naturais do subdistrito de sede comarca de Valença, Bahia, em 1º de agosto de 2024, com o edital publicado no Diário do Poder Judiciário, dando de 24 de junho de 2024, receberam-se em matrimônio em regime de comunhão parcial de bens e segundo o rito da Igreja Evangélica, o nubente, o Whindersson Santos da Hora, a nubente, Luana Santos de Jesus. Ele, brasileiro, estado civil, solteiro, portador do RG 20 248 353 33. 27 anos de idade, natural de Valença, Bahia, nascido no dia 29 de outubro de 1996, domiciliado e residente em Rua dos Pescadores, sem número, Telo, Valença, Bahia, profissão estoquista, filho de Miguel Machado da Hora e Edna Almeida dos Santos. Ela, brasileira, estado civil, solteira, portadora do RG 21 376 501 21 anos de idade, natural de Valença, Bahia, nascida no dia 27 de março de 2023, domiciliário e residente em Rua Marechal Deodoro, número 570, Tempo, Valença, Bahia, profissão design, filha de Laudelino Faria de Jesus e Marinesa Silva Santos. O Whindersson Santos da Hora. Vou bem.
E não vou pra minha frente. A mãe tá lá. Luana. Pastor celebrante, pastor as testemunhas que assinaram aqui, agora o pastor segue. Vamos pedir aos noivos aqui para nos conceder as alianças para que possamos prosseguir fazendo com eles os votos e a troca de aliança. Quero apresentar a todos os presentes as alianças que os contraentes passarão a usar. Eu queria pedir a todos para a gente ficar de pé, por gentileza. Nós queremos fazer uma oração apresentando essas alianças que eles passarão a usar, símbolo da união entre eles. Vamos orar. Querido Deus, amado Jesus, eu quero nesse instante apresentar essas alianças que estão em minhas mãos. Queremos entregar a esse casal, o Emerson, Luana. Nós pedimos que abençoe, Senhor, a essas alianças para que eles possam usar como símbolo da união conjugal entre eles. Que o Senhor possa abençoar e fortalecer os teus filhos neste ato para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Vem sentar. Eu queria nesse instante, antes da gente fazer a troca da aliança, proporcionar ao casal, às vezes tem casal que gosta de trocar alguma palavra entre si, fazer alguma declaração, e a gente queria proporcionar esse casal. Aí nesse momento eu vou ceder aqui no microfone. Vou começar com o homem, né? O homem encorajar a Luana também, falar alguma coisa para os votos. Se quiser falar, anotar, fique à vontade. Boa noite a todos.
Obrigado pela presença de todos. Esse momento é muito importante para mim. Meu amor, nesse momento eu me sinto tão feliz. É uma felicidade que eu não consigo descrever. Eu me pergunto, o que é felicidade? Felicidade para mim é olhar para alguém e se sentir completo, realizado. Meu coração chega a errar as batidas, do tamanho e acelerado que ele está. Toda vez que a gente se via, era a forma que ele reagia, acelerado. Às vezes eu pensava até que ele ia morrer, ele acelerado tentava. Eu ficava assim, e inclusive agora eu não estou. Meu Deus. É com você que eu estou. Compartilhar a casa, compartilhar o guarda-roupa e compartilhar a vida. Uma vez, quando convidei os seus pais para minha casa, minha mãe, quando ele saiu, ela disse assim: meu filho, valoriza ela. Mãe, obrigado pelo conselho. O seu sorriso ainda mexe comigo. Eu te amo até desonrar. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo que foi feito por nós. E nada disso estaria acontecendo. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Quero fazer um agradecimento especial a duas pessoas que são muito importantes para mim: meu pai e minha mãe. Até maçã, né, minha filha? Isso mesmo. Pai, obrigado pelo cuidado, pela dedicação, carinho e amor por mim. Obrigado por ser meu amigo, pelas diversas risadas e brincadeiras. Obrigado por sempre me tratar como uma verdadeira princesa. Eu te amo, Pai. O Senhor é incrível. Mãe, obrigada pelas suas orações e ensinamentos. Obrigada pela parceria de sempre. Eu estarei sempre disponível para tudo que precisar. Jamais deixarei de ser sua parceira. Para sempre serei seu companheiro. Eu te amo, mãe. A senhora é minha referência de mulher de oração. Minha família, muito obrigada. Eu amo vocês. E minhas amigas também. Wilson, você me deu resposta na oração. No início, para muitos era impossível isso, já sei. Mas olha onde chegamos. Deus ele sabe como trabalhar. Que Deus ele continue sendo o centro de tudo em nossas vidas. Que a palavra de Deus possa sempre ser nosso guia. Sabemos que casamento não é só coisa, mas sabemos também que podemos fazer isso ser leve e agradável. Tenho certeza que saberemos fazer isso, pois nosso Deus vai nos dar sabedoria. Sei que não será fácil dar com minha falta de paciência. Mas vamos continuar orando. Buscarei ser uma pessoa melhor todos os dias. Que a presença do Senhor está sempre ao nosso lado.
Este ano será um prazer te chamar de esposa. Que Deus te abençoe. Vou pedir que eles deixem o microfone aqui, porque eles ainda irão utilizar o microfone. Eu queria pedir a todos para ficar de pé, por gentileza. Presente meu, vamos lá. O Efésios Santos da Hora. Você promete diante de Deus, das testemunhas aqui presentes? Sim, prometo. Amar esta mulher, Luana Santos de Jesus, respeitar, honrar, cuidar dela em tempo de bonança ou da falta desta, em tempo de saúde ou da falta desta. Sim. Amém. Você promete diante de Deus e das testemunhas aqui presentes? Sim, prometo. Pronto. Vocês, testemunhas, estão ao vivo e a coisa acompanhando esse ato. Dá o microfone para Luana também, que ela possa fazer essa declaração. Luana Santos de Jesus, você promete amar, respeitar, honrar este homem, o Emerson Santos da Hora? Sim. Você promete cuidar dele, assistir e estar com ele em tempo de bonança, prosperidade, ou da falta dessa, da saúde, ou da falta dessa? Muito bem. Vocês colocam a mão diante de Deus dessa Bíblia, então, diante dessa promessa e declaração deles, nós vamos estar orando e abençoando eles em nome de Jesus. Eu vou estar entregando aqui essa aliança. Você tem o próprio diante, né? Você vai pegar aqui a dela, você vai pegar também aqui. Porque você quer fazer a entrega da aliança? Pode ser com ele? Tudo bem. Você vai repetir. Eu, o Emerson Santos da Hora. Eu, o Emerson Santos da Hora, te entrego essa aliança como prova do amor da fidelidade. Eu, Luana Santos de Jesus, essa aliança como prova do meu amor. Pronto. Eu queria nesse instante ainda, com as testemunhas da Igreja de Três, fazermos uma oração por esse casal. Queria convidar os pais da noiva, o senhor Laudelino Farias de Jesus e a senhora Marineuza Silva dos Santos, para que pudesse vir aqui, próximo à sua filha, que está ao lado dela aqui. Esse momento é o momento também dos pais estarem abençoando os filhos. E eu queria convidar também os pais do noivo, senhor Ugel Machado da Hora, senhora Edna Almeida dos Santos, para que por gentileza venham aqui à frente, ao lado do filho também, para que possam estar testemunhando e abençoando a esse casal nesse momento.
Pode se aproximar aqui. Pode se juntar aqui também. A mãe está aqui. Eu vou pedir para o casal se ajoelhar. Os pais podem colocar as mãos sobre eles, como se sentirem bem. Pronto. Colocar as mãos no ombro dele. A igreja estica as mãos para cá, por gentileza. Nós vamos estar orando e assim confirmando e abençoando esse casal. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesse instante apresentar o Anderson, apresentar a Luana, esse casal que contrai um casamento e que já fizeram declaração solene entre eles diante de Ti, das testemunhas aqui presentes. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, que os abençoe. Abençoe a esta união, abençoe a este matrimônio, abençoe a este casamento. Abençoe, Senhor Deus, o trabalho das mãos dos teus filhos, abençoe o fruto do casamento dos teus filhos, abençoa a herança que venha deste casamento, Senhor. Nós pedimos que dê a eles crescimento, que dê a eles graça. Nós pedimos que faça com que eles sejam uma bênção para a igreja, para a sociedade e para a família. Por essas coisas, Senhor Deus, nós oramos abençoando a esse casal em nome de Jesus. A igreja que está comigo diz Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos ver eles levantar. Dá uma salva de palmas para o casal. Os pais, queremos agradecer a presença dos pais. Muito obrigado pelo cuidado, pelo carinho. São os laços solidários que também são fortalecidos nesse momento. Com a presença das testemunhas, com a presença dos pais, da igreja, nós queremos declarar a esse casal casados, segundo a Constituição do nosso país, segundo o rito da igreja evangélica, e dessa forma nós os abençoamos e nós dizemos para ele, a partir desses instantes, o Anderson, Luana, vocês são marido e mulher, são casados, são uma só carne. E se vocês se sentirem à vontade, o noivo pode beijar a noiva. Se alguém está presente aqui, gente, nós assim queremos agradecer ao casal, agora Pai Ismael, pai. marido, mulher, antes noivo, mas agora marido e mulher. Deus abençoe.